Olá, eu sou a Simone Abreu e hoje eu vou falar sobre variáveis e também sobre o comando de entrada, que é o scanf. Uma variável, ela é um espaço de memória principal que vai ser alocado pelo seu programa. Para isso, a gente precisa definir um nome e um tipo de dado que ela vai guardar. O conteúdo da variável ele pode ser modificado durante o tempo da execução, mas somente é possível armazenar valores que sejam do tipo que a gente informou na declaração da variável. Vamos ver alguns exemplos. Bom, estou com o CodeBlocks aqui já aberto e com um novo projeto chamado variáveis. Vamos declarar aqui uma variável do tipo inteira. Então, declarei aqui, defini o tipo de dado da variável e defini um nome para essa variável. Quando a gente fala em definição de nome de variáveis, a gente tem algumas regras. Por exemplo, eu não posso começar com número. Reparem que ele já até mudou de cor, significa que isso aqui vai dar um erro. Se a gente tentar compilar, vai dar um erro, ó. Esperado uma constante inteira. O sufixo número é inválido, ou seja, não posso declarar iniciando com número, mas pode ser, por exemplo, o número 1. Que mais? Geralmente, quando a gente precisa declarar uma variável que ela vai ter um nome composto, nós podemos utilizar ou o underline para separar um espaço, por exemplo, números de guichês, então num guichês. Posso fazer dessa forma ou usar o camel case, número, e a segunda palavra, a primeira palavra a gente começa toda em minúscula, e a segunda palavra, a gente capitaliza o primeiro caractere. Então, número guichês, num guichês. Então, vou deixar aqui como número. A gente pode atribuir valores a essa variável. Então, tendo aqui a variável, número, eu posso usar o operador de atribuição, que é um igual, e definir aqui um dado que ela vai armazenar. Por exemplo, o valor 20. Se eu der aqui um printf, como é que a gente pode mostrar o dado dessa variável? Então, a gente já aprendeu que o comando printf, a gente tem a string de impressão, onde a gente coloca o código de formatação, o número é, como se trata de um inteiro, então vai ser %i, barra invertida n, e depois da vírgula a gente coloca o argumento que a gente quer imprimir, o valor. Então, até as videoaulas anteriores, a gente usava aqui uma constante, direto o valor 20. Só que agora nós vamos usar o nome da variável que a gente guardou esse valor. Então, vai ser a variável número. Vamos testar? O número é, e no local do código de formatação, a gente imprimiu aqui o valor da variável número. Uma variável, então, ela pode sofrer alteração. Então, vamos supor que eu queira mudar o valor do número. O número vai receber 50 agora. Se a gente fizer aqui a mesma impressão, o número vai passar para valer agora valor 50. Então, no primeiro momento ela valia 20, aí a gente fez aqui uma alteração do valor, agora ela vale 50. Aí se eu fizesse, por exemplo, número igual a número mais 50, qual o valor que eu tenho atual na variável número? Então, até o momento eu tenho o valor 20, então ele vai pegar o 20, que é o valor que eu tenho na variável número, somar com 50, que vai dar 70. E esse valor 70 vai armazenar na variável número. Então, no final aqui vai me aparecer o valor 70. O número era 20, pegou 20, somou com 50, guardou na mesma variável, 70. Vamos ver outros exemplos de variáveis. Vou declarar aqui uma variável do tipo float para guardar um preço de um produto. Eu posso também já inicializar a variável aqui, no momento da declaração. Então, o produto vai custar R$ 200,45. Deixa eu apagar aqui os valores, essa interação de número. Se eu vier aqui e fizer um printf para mostrar o valor do preço, o preço é R cifrão por cento. Já aprendemos, né, para imprimir um float com duas casas decimais, .2f, barra invertida n, e aqui como argumento do meu printf eu vou colocar lá a variável, preço. Vou compilar aqui e executar. Olha lá, armazenei o valor R$ 200,45 e ele imprimiu o valor R$ 200,45 aqui pra gente. Vamos declarar agora uma variável do tipo char. E essa variável vai servir para guardar as cartas de um baralho. Então, nas cartas de baralho, nós temos lá o ás, de números de 2 a 10, e depois nós temos o valete, que é o J, a dama, que é o Q, e o reis, que é o K. Então, como a gente tem números e caracteres, nós vamos definir como sendo o tipo de dado char. Então, aqui vai ser char carta. E já vou atribuir um valor para a carta. Então, essa carta vai ser o caractere A. Vamos imprimir aqui o valor da carta. Carta, %C, porque se trata de um char, e a carta. Vamos compilar e executar aqui. Carta A. Agora eu quero mudar essa carta, eu quero que essa carta seja o número 5. Então, eu posso vir aqui e alterar. Alterei aqui a carta para o caractere 5. Então, agora ele não vai mais imprimir o A, vai imprimir o número 5, o caractere 5 no caso aqui, porque está entre aspas 5. Olha lá, o caractere 5. Bom, e por fim, vamos trabalhar um pouquinho com o tipo string, que a gente já viu que não existe o tipo string propriamente dito como tipo primitivo.
primitivo do C. Então, uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Então, eu vou criar aqui uma string chamada nome, só que é um vetor de caracteres. E eu já vou atribuir um valor, por exemplo, Ana Maria. Então, a hora que eu imprimir aqui o nome é %s, porque é uma string, barra invertida n, nome. Ana Maria. Quando a gente trata um vetor de caracteres, a gente não consegue vir aqui e fazer alteração do nome usando o sinal de atribuição. Por exemplo, o nome agora vai receber João. Vai dar um erro de execução aqui, ó. Por que isso acontece? Como se trata de um vetor de caracteres, existem umas funções específicas para manipular caracteres. Então, mais para frente a gente pode dar uma olhadinha nessas funções, mas basicamente a gente não consegue trabalhar de forma direta aqui, com uma atribuição direta para alterar o nome. Vamos falar um pouquinho agora sobre o comando de entrada, que é o scanf. Esse comando ele serve para ler um valor do teclado e guardar esse valor em uma determinada variável já declarada. Então, para isso, nós temos o comando scanf. Dentro desse comando, então dentro do parênteses aqui do scanf, nós temos o primeiro argumento, que é o código de formatação. Então, lembrando, %i para inteiro, %f para float, %c para char e %s para string. Separado por uma vírgula, nós temos o segundo argumento. E esse segundo argumento, ele sempre vai começar com um e comercial. E comercial seguido com o nome da variável. Então, a gente precisa aqui do código de formatação e da variável com o seu endereço de memória. Vamos ver exemplos aqui. Aqui, o nosso preço, nós vamos deixar só a variável preço. Aqui, na variável nome, eu vou ter que indicar um tamanho agora para esse vetor. Então, dentro do colchetes aqui, que é a indicação de que essa variável é um vetor, eu vou definir que ela pode guardar até 50 caracteres. Eu vou fazer solicitações de entrada para o usuário. Então, primeiro eu vou usar um printf, digite um número. Nós vamos fazer algumas interações aqui com o usuário. Então, eu vou pedir para ele o número e vou fazer a guarda desse número que virá pelo teclado dentro da variável número. Então, vamos usar aqui o comando scanf, como vai ser um número %i, vírgula, no endereço da memória da variável número. E vou armazenar aqui. E aí ele vai imprimir para a gente o valor. Deixa eu deixar comentado aqui um pouquinho, depois a gente volta para essas outras atribuições. Então, vamos lá. Digite um número. Então, ele executou o primeiro printf e aí tem um scanf. Esse scanf é uma interrupção que vai ser gerada, é uma interrupção de teclado, de entrada de dados que vai ser gerada no sistema operacional. Então, enquanto o usuário não vir aqui digitar algum valor, o programa não avança a execução, então ele para a execução ali. Então, vou colocar o número 89, dá um Enter. Ele guardou esse 89 na variável número, e aqui a gente pega o conteúdo da variável número no momento, que é 89. A gente poderia fazer modificações, depois modificar o valor da variável número, e aí depois fazer aí uma nova impressão desse valor. Vamos fazer aqui a entrada de dados de outros valores também. Eu vou ler agora valor para o preço, printf, digite o preço do produto. E vamos fazer aqui um scanf da variável preço. Então, %f, vírgula, o endereço de memória da variável preço. Lembrando que aqui no scanf nós não indicamos casas decimais. Então, isso aqui está errado, não é correto fazer. É apenas um %f, indicando que o dado que vai ser digitado vai ser um ponto flutuante. Vamos fazer a entrada aqui de outros dados também. Printf, qual o valor da carta? E vamos fazer a leitura aqui de um char. Então, scanf, %c e comercial de carta. E vamos solicitar também o nome printf, %s, que é uma string, e comercial da variável nome. E aí a gente vai imprimir o número, o preço, vamos imprimir o valor da carta e vamos imprimir o nome. Aqui a gente fez errado, né? Então aqui é scanf, scanf entrada do nome e a solicitação, na printf, digite um nome. Vamos executar aqui. Então o número vai ser o número 89, o preço vai ser R$ 200,29. Reparem que aqui, ó, ele pulou a entrada de dados da carta, que é um caractere. O que acontece? Nesse momento, quando eu digito 200,29 e pressiono Enter, o programa ele entende que esse Enter foi um char que a gente digitou. Então ele pega o Enter e já armazena dentro da variável carta. Como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Antes da entrada de dados, eu posso usar uma funçãozinha chamada fflush de stdin. O que essa função faz? Limpa o buffer do teclado. Então, ele pega qualquer lixo de teclado que tem ali depois da última entrada, limpa esse buffer para que a gente possa fazer a entrada
de forma adequada. Eu posso fazer isso sempre antes de ler um char e antes de ler uma string. O número 89, o preço 200,23. Agora sim ele parou. O caractere da carta eu quero o reis, então é o K. E o nome, Ana Maria. Enter. Olha só, nós temos aqui a saída. O número é 89, o preço R$ 200,23, a carta K, e o nome só pegou o Ana. Então significa que o comando scanf, para a entrada de string, ele não é a melhor opção. Por quê? Porque ele lê apenas a primeira palavra de uma frase. Então, como melhor opção, nós vamos usar uma função chamada gets. Essa função ela vai receber aqui um vetor de caractere, que é a variável nome. Agora sim, se a gente executar, vamos colocar lá 89, o número, preço 200,23, a carta agora eu quero o valete, que é o J, e o nome, Ana Maria. Agora sim ele pegou a frase inteira. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima videoaula.